Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou o professor Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje estamos aqui novamente com você para a gente dar continuidade, conversar um pouquinho mais a respeito de algumas questões que são importantes na geografia, tá? Vou começar a nossa conversa de hoje te dando uma dica, certo? Eu faço uma pequena revisão no começo da nossa aula, com os nossos exercícios, mas se você for aí no canal do SAI Digital no YouTube, você vai ver que existe uma playlist, e nessa playlist você tem as aulas anteriores, né? Então você vai lá pelo tema da aula, o tema é hoje o movimento da Terra, por exemplo, ou são os fusos horários, você pode tranquilamente retornar lá e assistir aquela aula novamente, certo? Isso vai te ajudar e vai te ajudar em muito, tá? Aqui, ó, na nossa aula anterior, eu tinha conversado com você a respeito um pouquinho aí dos movimentos da Terra e assim por diante, e tratei de fazer o quê? Deixar também algumas atividades para você pensar um pouquinho no nosso dia de hoje, tá? Que seriam justamente as atividades para a nossa aulinha de hoje aqui, para a nossa conversa de hoje, tá? Então o que a gente vai conversar um pouquinho hoje vai dizer respeito ao quê? Vai dizer respeito a essa questão aí relacionada à tal da orientação no espaço geográfico, é claro. O que é que nós acabamos encontrando aí? Nós acabamos encontrando aí que desde os tempos mais remotos, por assim dizer, o homem tem buscado se orientar no espaço, né? Principalmente para ele se deslocar, para ele navegar os mares e oceanos, ele tratou de fazer o quê? Necessitar sempre aí dessa questão relacionada com a orientação. Afinal de contas, para onde é que eu estou indo? Então nós sabemos aí que os nossos antepassados, por exemplo, eles se utilizavam das formas mais variadas possíveis, né? Mas geralmente essa orientação, ela era dada de que forma? Ela era dada num primeiro momento pela presença de astros, né? E o principal astro que nós encontramos, que inicia toda essa jogadinha aí, é o que? É o Sol. Então o homem via todo santo dia que o Sol nascia em uma determinada região e se punha em outra. Então a partir disso, ele começou a perceber que já era possível ele também tratar de se localizar. Então a primeira coisa que isso serviu foi para criar o quê? Os chamados pontos cardeais. Como é que surgiu esse ponto cardeais? Então ele deu leste ao nome, aonde nós tínhamos o quê? Que esse sol estava nascendo. E oeste, aonde ele se punha. Se ele estendesse seu braço direito para o sol, onde o sol nascia, que seria o leste, à frente ele teria o norte e nas costas dele ele teria o sul. Então esses são os famosos pontos cardeais. Além desses famosos pontos cardeais, para, digamos assim, dar uma precisão maior ao deslocamento dos homens, eles trataram de fazer o quê? Também se utilizar dos chamados pontos colaterais, tá? Entre o norte e o leste, surge lá o nordeste. Entre o leste e o sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste, e finalmente nós encontramos entre o norte e o oeste, o noroeste. Então esses são os grandes pontos cardeais que nós temos aí, tá certo? A gente sabe que essa forma aí de se orientar no espaço, mais tarde recebeu uma quantidade nova de, digamos assim, de saberes, né? A invenção da própria bússola magnética, ela é uma ferramenta, bem como o próprio astrolábio, que tratou de ajudar e ajudar muito no desenvolvimento aí dessas técnicas, vamos pensar dessa forma,
de navegação. A gente sabe que hoje em dia acaba acontecendo o quê? Não se usa mais tanto isso, né? Com o advento da modernidade, nós criamos o sistema de satélites ao redor do nosso planeta e todo mundo pode se utilizar hoje de uma tecnologia que vai dar uma precisão muito maior na nossa orientação, no nosso deslocamento, que são as diversas tecnologias que se utilizam desses satélites, né? Que a mais conhecida de todos nós é o famoso sistema norte-americano que é chamado de GPS. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá dar uma olhadinha agora nos nossos exercícios aí para ver como é que nós ficamos, tá? Então o que o professor Rivaldo trouxe aqui para você? Ó, esse primeiro exercício você pode fazer da seguinte forma, né? Dá um pause lá no teu YouTube, anota todos eles, depois você deixa ele tocar e vamos resolvendo junto, tudo bem? Então aí, ó, marque com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Primeira das afirmações. No hemisfério sul, para orientar-se, durante a noite é possível utilizar como referencial as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul. Isso é verdadeiro, né? Então, dependendo do hemisfério que você se encontra, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que você pode se utilizar aí de diferentes constelações. No nosso caso, nós temos o quê? Aqui nós acabamos encontrando o que é Cruzeiro do Sul. Então, marca lá verdadeiro. Ó, o Sol é o referencial para a orientação do ponto cardeal leste, que é onde ele nasce, né? Assim, onde o Sol nasce é o Oriente e onde o Sol se põe é o Ocidente. Também, mais uma vez, as duas alternativas aí, elas são alternativas corretas. Terceira afirmação. O Trópico de Capricórnio encontra-se no hemisfério norte? Não. No hemisfério norte nós temos o Trópico de Câncer. Aqui no sul é que nós vamos encontrar o Trópico de Capricórnio. Então essa é falsa. O Círculo Polar Ártico encontra-se próximo ao Polo Sul, enquanto o Círculo Polar Antártico encontra próximo ao Polo Norte, né? O Círculo Polar Ártico, ele é próximo ao Polo Norte, e o Antártico, que é aqui, próximo ao Polo Sul. Então essa aí também não é verdadeira, tá? Tinha provocado você na nossa aula anterior para você fazer esse exercício aqui que eu bolei para você, né? E agora, espero que você já tenha feito ele, nós vamos resolvê-lo juntos. Tudo bem? Vem comigo aqui agora então. 2. Sua escola está localizada no centro da ilustração abaixo. Está aqui a escola. A partir das informações apresentadas, localize os elementos que se encontram nos pontos solicitados. Então a escola está lá, ó. Ao norte dela se encontra o estádio de futebol. Ao sul aparece ali, ó, lanches, não é mesmo? Então seria aí uma lanchonete. Sul, lanchonete. No leste, então você pode ver que existe ali no leste um prédio com uma cruz na frente, o que provavelmente vai indicar o quê? Que isso aqui se refere a uma igreja. No oeste, o oposto, nós vamos ter o teatro. Oeste, teatro. A nordeste, então entre o norte e o leste, museu. Nordeste, museu. Sudeste, entre o sul e o leste, parecem as árvores, o parque. Então, sudeste, parque. Ah, noroeste, aparece o aeroporto. Noroeste, aeroporto. E sudoeste, por sua vez, aparece aí agora a nossa rodoviária. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo? Não tem segredo? Não. E agora o último
exercício que eu deixei dessa série para você aí, ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado aí com a questão dos fusos horários. Ah, eu não lembro direito lá o fuso horário. Então, como eu falei para você, retorne na aula. Veja lá na playlist. Assista novamente a aula, que você não vai ter problema nenhum para resolver isso aqui. Mas vem aqui, vamos comigo então fazer essa atividade agora. Exercício 3. Madrid e Santiago estão 60 graus distantes. Se em Madrid são 10 horas, que horas são em Santiago? Lembre-se que o horário de Santiago está sempre atrasado em relação ao Madrid. Vem comigo. Então o que nós encontramos aí? Nós temos ali 60 graus. Você lembra muito bem da sua aula. Cada fuso horário corresponde a quanto? A 15 graus. Então se você dividir 60 por 15, você vai ter um número igual a 4. Tá? Então, entre Madrid e Santiago, nós vamos ter 4 horas de diferença. O que é outra informação que nós temos ali? Outra informação diz que em Madrid são 10 horas. Que horas são em Santiago? Lembre-se que o horário de Santiago está sempre atrasado em relação a Madrid. Então, 10 menos 4, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Vão ser 6 horas. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Próxima aula nossa, já vou deixar mais algumas atividades aqui para você. Primeira, como ocorrem os eclipses? Apresente os diferentes tipos de eclipse e o alinhamento entre a Lua, o Sol, a Lua e a Terra em cada um deles. É a primeira que nós temos aí. Segunda questão para a próxima aula. Qual o mecanismo que explica as diferentes estações do ano? E terceira e última da nossa próxima aula, o que são solstícios e o que são equinócios. Tudo bem? Tudo legal? Então eu espero aí que você faça essas atividades, que na próxima aula nós recapitulamos algumas ideias, alguns conceitos e vamos acabar aí resolvendo esses exercícios com você também. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.